Pouca gente sabe, mas às vezes o meu cachorro Stark e o meu cachorro Alfredo se desentendem. O Alfredo começa a latir na janela do quarto do Stark e quando ele começa parece um alarme de carro, não para nunca, deixa qualquer um louco. Aí tem uma hora que o Stark só levanta e aparece com a cara na janela e o Alfredo amarela e fica quietinho na hora. Toda a reclamação e lacração do bichinho some. Algo parecido aconteceu esses dias, quando o presidente esquerdista da Colômbia, Gustavo Petro, tentou encarar o Trump e começou a fazer textão. Trump só precisou dar uma de Stark e mostrar a cara. E todos os esquerdistas da América Latina tremeram. Complexo de vira-lata. A essa altura você já deve estar xandão de saber sobre a vergonha internacional que o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, passou com a história dos deportados. Gustavo Petro, amigo do Lula, ex-guerrilheiro e defensor da liberação da cocaína, anunciou a proibição da entrada na Colômbia de aviões norte-americanos com migrantes colombianos deportados pelos Estados Unidos. O veto foi comunicado por meio de um textão bem idiota e lacrador em seu perfil no X. Los Estados Unidos no pueden tratar como delincuentes los migrantes colombianos. Desautorizo la entrada de aviones norteamericanos con migrantes colombianos a nuestro territorio. É engraçado como o presidente colombiano diz que os colombianos deportados não são criminosos, mas na prática está rejeitando os seus próprios cidadãos e condenando-os à prisão nos Estados Unidos, ao invés de acolhê-los. Se eu fosse o Trump, eu responderia com um simples: Mano, nem você quer esses caras, por que eu tenho que aceitar? Mas o Trump tinha uma ideia muito melhor. Em resposta ao chilique do Gustavo Petro, o Laranjão anunciou a imposição imediata de tarifas de 25% sobre produtos colombianos que entram nos Estados Unidos. Bicho, isso aqui é a maior pedrada que um país sul-americano já tomou na história. E não é só isso. Em mensagem na plataforma Truth Social, Trump declarou que as tarifas poderiam aumentar para 50% em uma semana. Além disso, o novo xerife do mundo anunciou a proibição de viagens para funcionários do governo colombiano e sanções de visto para indivíduos ligados ao governo da Colômbia. Essas medidas são apenas o começo, escreveu ele. Imagina como ficou o Xandão ao ouvir isso. Mano, o bumbum tava que não passava nem Wi-Fi. Cá entre nós, eu tô torcendo ansiosamente para o Lula rejeitar o próximo avião com deportados. Aliás, Trump, sabia que uns meses atrás os togados aqui fizeram piada com a perda de visto dos Estados Unidos? Então... De todo jeito, após o anúncio de sanções à Colômbia, o que se seguiu? Um impasse diplomático complexo com negociações que duram meses? Não. Primeiro, Gustavo Petro respondeu com um textão pseudo-intelectual e cá entre nós, bem boiola, no X. Trump, não gosto muito de viajar para os Estados Unidos. É meio chato, mas confesso que tem coisas que valem a pena. Gosto de ir aos bairros negros de Washington. Lá vi toda uma briga na capital dos Estados Unidos, entre negros e latinos com barricadas, o que me pareceu estúpido porque deveriam se unir. Confesso que gosto de Walt Whitman e Paul Simon e Noam Chomsky e Miller e blá 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 blá. Olha o Petro fazendo compra nos bairros negros dos Estados Unidos.
ou shopping Miami? Petro virou saco de pancada de todo mundo, que debochou demais do post. E aí o Trump só postou uma imagem. Para quem não sabe, FAFO é a sigla para Fuck Around and Find Out, que significa, numa tradução livre, vacile e veja o que acontece. Nem precisa dizer que o post virou meme e tomou a internet mais rápido do que a Janja gasta dinheiro público em tapetes. Take action to end poverty now and to combat climate change. Meu irmão, o que se seguiu depois foi a arregada mais vergonhosa da história. Em minutos, o presidente da Colômbia falou que voltou atrás, irá aceitar os deportados e ainda que vai mandar um próprio avião colombiano buscar os caras. Comunicado oficial. El gobierno de Colombia informa que hemos superado el impasse con el gobierno de los Estados Unidos. En este contexto, el canciller Luis Gilberto Murillo y el embajador Daniel García Peña viajarán a la ciudad de Washington en los próximos días para sostener reuniones de alto nivel que den seguimiento a los acuerdos resultado del trabajo conjunto que llevó al intercambio de notas diplomáticas entre los dos gobiernos. Seguiremos recibiendo a los colombianos y a las colombianas que retornen en condición de deportados. Mexe no visto americano que eles afrouxam na hora. Ele pensou que o Laranjão estava de bravata, mas o homem tá poucas ideias. O presidente Trump tem somente esse mandato para mostrar a que veio. Não há dúvida que qualquer animosidade criada por outros países vai receber uma resposta dura e imediata. Brasil, põe a barba de molho, o homem não tá para brincadeira não. Trump dando aula. Promessa de campanha se cumpre no primeiro mês. Pé na porta total. As ratazanas comunistas nas repúblicas de banana entenderam o recado e tremeram. Tanto que a esquerda latino-americana, representada pela Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, o CELAC, convocou uma reunião de urgência para tratar de questões migratórias e dos recentes embates com o Laranjão. O encontro foi convocado pela presidente hondurenha, Xiomara Castro, a pedido do líder colombiano Gustavo Petro. A reunião será na próxima quinta-feira, dia 30, em Tegucigalpa, capital de Honduras. Só para constar, CELAC é um aparelho da extrema esquerda latina, criada pelo comunista Hugo Chávez para esvaziar a OEA. Olha, Trump, não é por nada, mas todos os vagabundos da esquerda latino-americana estarão reunidos num só endereço no dia 30. Que tal fazer um avião sobrevoar o lugar e jogar umas carteiras de trabalho? Não vai sobrar um. Quem já está roendo as unhas dos pés de nervoso é a comentarista da Globo News e torcedora símbolo do PT, Daniela Lima. Bom, depois do que aconteceu com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi convocada uma reunião, como você viu aí na fala do Ariel, da CELAC, que é a comunidade que reúne países da América Latina e do Caribe. O governo Lula está vendo como essa reunião, com pouca esperança de chegar em uma posição unificada da região. Em especial por conta de dois aliados de Trump aqui, um no Caribe e outro na América Latina. Estou falando de Argentina e El Salvador, que são muito alinhados ao discurso de Donald Trump e devem se contrapor a uma espécie de resolução conjunta ou uma censura que, eventualmente, países da região pudessem tentar construir via CELAC. O governo Lula diz basicamente duas coisas aqui no blog, você vai ver. O único caminho para fazer uma discussão na CELAC é sobre a forma da deportação. O direito de deportar
é inalienável, irrevogável, irrecorrível do presidente Donald Trump. De qualquer presidente. Se você tem um estrangeiro em situação ilegal no seu país, você pode mandá-lo embora a qualquer momento. Isso é uma questão pacífica. Pedir pela forma o atendimento de normas é um caminho. Com relação às algemas, está aqui no blog, a gente postou um pouquinho antes do Conexão começar. O uso de algemas nos pés e nas mãos é uma praxe do governo americano desde sempre. Joe Biden fez deportações em massa nos últimos 8 meses de seu governo, até tentando se contrapor ali à plataforma de Donald Trump durante a eleição, todas nesse formato. É uma praxe, né? A partir do momento, então, que você tem denúncias mais graves como agressão, como falta de ar-condicionado, falta de acesso à água, porque num calor horroroso em solo fechado é muito difícil, falta de acesso à água, falta de acesso a banheiro, aí sim pode se tratar da forma. Ainda assim, aqui há uma impressão de que será difícil formular uma estratégia fechada, é do que vale para Trump essas alianças fortes que ele construiu com Javier Milei na Argentina e com o projeto, né, dele em El Salvador, que é um homem de também narrativa de linha duríssima, em especial na segurança pública, está fazendo encarceramento em massa em El Salvador. Tá desanimada, Daniela. Parece que ela não vomita mais a expressão extrema-direita. Tentou dizer e quase engasgou. Gaguejou tanto que eu pensei que era Miriam Leitoa. Quanto ao encontro, desde a Arca de Noé que eu não via tantos animais juntos. Ué, os esquerdistas estão atacando medidas públicas dos Estados Unidos. Isso não seria crime, segundo vocês mesmos? Mas tá na cara de desânimo da mortadela o que vai acontecer. Nada. Lula é um anão diplomático, sem moral. Até a Venezuela tirando uma com o exército na fronteira e o Lula caladinho. E o Trump não tá pra brincadeira. Agora há pouco, o próprio ministro da Justiça do Nove Dedos, Lewandowski, deu mais uma regada pro Trump não ficar bravo. Nós tivemos uma reação muito sóbria, não queremos provocar o governo americano, até porque a deportação ela está prevista num tratado. O Brasil não quer provocar os Estados Unidos. Claro que não, né? Arregou! Seu Lewandowski, a gente tem medo de ir até a esquina com o celular na mão. Vá cuidar da segurança pública, senhor. Tá querendo se intrometer em país alheio, que dá mais certo que o teu. Gustavo Petro, assim como Lula, são como o Alfredo, um bacezinho de perninhas curtas querendo latir grosso. Mas o Trump é cachorro grande e só precisou dar uma rosnada para eles ficarem com o rabo entre as pernas. De todo jeito, é uma pena que eles não vão peitar o Laranjão. Acho que o Lula, como líder do maior país da América Latina, deveria assumir a liderança nessa crise e peitar o ditador americano Donald Trump. Vai lá, aprende a ler e a escrever e faz um textão contra o Trump, igual ao Petro. Acredite no seu potencial, Lula. Essa é a sua hora de brilhar. Vacile e veja o que acontece. O governo Lula colhe uma derrota dupla, demonstra fragilidade e cansaço há 2 anos da eleição. Depois de não ter entrado na arena, ter tomado uma sova, um aliado do Lula me falou, foi 7-0, decidiu revogar a norma. Que o Lula ficou irritado e tal, o estrago já estava feito. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.